Eu sou Zulemay Ramos, sou perita judicial e nós vamos falar hoje sobre o perito judicial na prática. E temos aqui um convidado muito especial, o professor Marcos Pacopaíba. Ele está acessando agora. Não estou conseguindo lhe ver ainda. Não. Só lhe ouço. Tá só me ouvindo? Não tá vendo ainda não? Não, não estou vendo imagem. Tá, deixa eu alternar a internet aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O objetivo da nossa live hoje é falar um pouquinho sobre a questão do ser perito, sua profissão de perito, onde, como, quem pode ser. E o nosso convidado está só alternando a internet para poder... Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Zulemay? E você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu lhe apresentar aqui as pessoas que estão entrando agora. Marcos Pacopaíba, o currículo é extenso, então eu tentei resumir aqui, tá? Ex-piloto da Força Aérea Brasileira e especialista em segurança de voo credenciado pela CENIPA. Atua como perito aeronáutico e assistente técnico na esfera judicial. Graduado bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea AFA e mestre em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade continuada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA. Tem mais de 20 anos de experiência como investigador de acidentes aeronáuticos do CENIPA, com passagem por vários esquadrões de voo da FAB em todo o Brasil e pela chefia do CERIPA 3, no Rio de Janeiro. Participou de mais de 120 investigações de acidentes aeronáuticos e hoje também é presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais. Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom tê-lo aqui. Prazer é meu. E é uma pessoa mais credenciada para falar sobre a perícia judicial, não é verdade? E eu queria conversar com você hoje, então, sobre quem pode ser perito na prática. Boa noite, Zulemay. Antes de mais nada, eu queria agradecer, o seu convite, de estar aqui nessa live e dizer que essa tua iniciativa é muito importante, porque o judiciário está muito carente de profissionais que atuem como peritos. É uma função muito, muito importante para o judiciário, porque acaba produzindo provas para ajudar o juiz na decisão, né? E muitas pessoas desconhecem a existência dessa função e essa carência se torna grande. Então, eu tenho certeza que a sua iniciativa vai dar uma ampla divulgação para a função de perito judicial. E quem pode, né? Que foi sua pergunta, né? A sua pergunta, quem pode ser perito? Todo mundo que for formado, né? Tiver uma graduação, né? Então, todas aquelas pessoas que têm um nível superior, uma graduação em alguma área, todo profissional graduado, ele pode atuar como perito, né? Existe algumas especificações, por exemplo, ele tem que ser um profissional habilitado e, ao mesmo tempo, vinculado a um grupo de... algum órgão, né, de classe, né, algum órgão de classe. Eu deixo meio genérico assim, porque, por exemplo, no meu caso específico, não existe órgão de classe, né? Então, aquelas pessoas, aqueles profissionais que têm um órgão de classe, além de ter a formação, o seu diploma de formação daquele curso, ele precisa estar ligado a um órgão de classe. Se ele não estiver, ele também não estará habilitado para ser perito. Um exemplo, um engenheiro. O engenheiro, ele precisa, lógico, ter um diploma do seu curso de engenharia e estar vinculado ao CREA. Se um desses critérios não forem atendidos, ele não vai poder atuar como perito. Ok. Vamos dar um oi para quem está entrando agora. Pessoal, por favor, avisa se vocês estão vendo, enxergando bem a imagem, ouvindo bem o áudio, dá um okzinho. E hoje, no finalzinho dessa live, nós vamos ter um sorteio muito especial. A editora Leude está conosco. A editora Leude é uma editora de Curitiba
e eles têm muitos livros sobre perícia, tá, gente? Depois eu vou deixar no finalzinho da live aí o endereço do site da editora e todos os livros de perícia que eles têm. Eles vão sortear para a gente hoje aqui um livro de perícia. E o seu Aurélio, que esteve comigo no curso que eu dei de perícia lá em Florianópolis, a editora Leude foi lá, levou o livro para sorteio e foi muito legal. Então, sempre muito participativa essa editora. Ela está conosco. Também o INFO, Instituto Nacional de Perícias Judiciais. Quero agradecer muito, é sempre muito parceiro em tudo e também está com a gente. E nós vamos sortear aqui um boné do Instituto. Vamos sortear também uma caneca aqui do nosso Instituto. Vamos sortear também vamos dizer assim, uma bolsa, né, no nosso curso que vai acontecer no dia 15 e 16 de agosto. E eu quero falar um pouquinho desse curso antes do senhor responder mais uma pergunta aí dos nossos amigos. Durante a semana nós ficamos fazendo uma enquete de perguntas interessantes que desperta a curiosidade daqueles que pensam, poxa, eu quero ser perito, mas o que eu faço agora? E no finalzinho dessa live, você que está assistindo vai ter noção do que fazer para chegar lá. E no dia 15 e 16 de agosto, nós vamos estar fazendo um curso de formação de peritos aqui em Belém do Pará, no Infor. Vai estar eu, Lemay Ramos, o professor Marcos Papaíba, a professora Luciane Souza, professora de Direito, e nós vamos estar juntos nessa missão. E o legal é que no finalzinho desse curso, não é, professor? Eles vão poder, as pessoas que vão participar, vão poder então sair inscritas, não é isso? Fazendo parte aí do cadastro do Instituto Brasileiro de Perícias, não é isso? Quem fizer o curso, né, vai automaticamente, todos os alunos do curso poderão se inscrever no banco de peritos do Instituto, né? Esse banco de peritos fica à disposição de não só do judiciário, mas também de empresas, de escritórios de advocacia que queiram convidar, né, aquele profissional para atuar como perito ou assistente técnico, que é uma coisa que a gente vai também aprender no curso. E é uma profissão apaixonante, não é não? Apaixonante. É apaixonante. Eu entrei e não penso mais em sair. Mas vamos lá. A segunda pergunta que fizeram qual o mercado de trabalho da perícia judicial? Certo. Só para a gente entender um pouquinho, né, para ver como ele é amplo, o perito ele vai atuar como assessor, né, do juiz, ele vai produzir um documento chamado laudo pericial para que o juiz possa melhor decidir uma ação. E isso pode acontecer, Zu, em todos os campos do direito, do judiciário. Então, existe a justiça comum e a justiça especializada. A especializada é a justiça do trabalho, a eleitoral e a justiça militar. São essas três. Todas as outras demais demandas ficam na justiça comum, que tem a esfera estadual e a esfera federal, né? Só para você ter uma ideia, na esfera estadual, onde ocorre todos nós que nos candidatamos a perito judicial, estamos muito atrelados a essa esfera estadual. Mas as outras áreas também, as outras portas também estão abertas. Então a pessoa, aquele profissional, ele tem uma gama de trabalho a ser feito. Ele pode se cadastrar em vários tribunais de justiça dentro do Brasil, e com isso a demanda dele, né, vai depender da disponibilidade dele para o trabalho. Eu queria aqui dar um boa noite especial aqui a uma pessoa que está nos acompanhando, o Dr. Wellington Basto. O Dr. Wellington esteve conosco numa live no finalzinho do mês passado. E o Dr. Wellington Basto, o diretor da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, ele está aí conosco. Obrigada, viu, Dr. Wellington? Obrigada a todos que estão conosco aqui essa noite. Vamos só relembrar o nosso tema de hoje, é perito judicial na prática. Como você pode ser um perito? Lembrando que nós vamos fazer o nosso curso aqui em Belém do Pará. Eu, a doutora Luciana Souza, o professor Marcos Papaíba, que é presidente do Instituto Brasileiro
de Perícias Judiciais. Vai estar aqui em Belém do Pará conosco, fazendo esse curso no dia 15 e 16 de agosto. E para quem quiser se inscrever, o curso está com inscrição na bilheteria digital. E hoje, no finalzinho da nossa live, vamos ter o nosso sorteio, tá? Que nós programamos, nós vamos sortear aí uma bolsa 100% para o curso de agosto, de como ser perito. Nós vamos ter o boné do Infor, o livro maravilhoso da editora Leude sobre perícia judicial. Também quero agradecer à editora que está sempre com a gente, né, sempre nos apoiando, ao Infor também. E vamos também sortear uma caneca. Nós vamos deixar para fazer o sorteio no finalzinho da live. Por conta, vocês sabem, do horário, no Instagram é tudo muito rápido, nós temos pouco tempo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, acrescentar uma pergunta, além dessas que já foram colocadas na nossa enquete durante as 2 últimas semanas, se alguém quiser perguntar algo mais, por favor, fique à vontade, nós vamos tentar responder. Se não respondermos na hora, responderemos depois, tá? Terceira pergunta, qual a base legal do perito judicial? Então, quando nós falamos em perito judicial, que é o foco do nosso curso, né, nós estamos falando daquele perito que vai atuar na justiça comum, né? E sim, esse perito que vai atuar na justiça comum, a base, o embasamento jurídico dele é o Código de Processo Civil. Né? Então, tudo que o perito precisa fazer, né, os seus deveres, os seus direitos, né, as suas prerrogativas, estão dispostas nesse documento, né, nessa lei. E tem alguns artigos soltos, né, do 156 ao 158, que falam um pouquinho do perito, falando sobre alguma coisa do perito que está ligado diretamente com a atuação do juiz, e do artigo 464 até o 480, foi uma novidade que surgiu em 2015, né, com o novo Código de Processo Civil, uma atualização que ele teve, foi um grupo de artigos exclusivos para direcionar, né, para regular a perícia. Interessante. Então, isso aí deu uma força muito grande, um status muito grande para a perícia judicial. Então, todos aqueles que quiserem atuar com perícia judicial vai ter que entender um pouquinho desses artigos, que é o que nós ensinamos no curso, né? Você sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que quando eu fiz a especialização em 2014, até 2014 eu não tinha noção que existia o perito judicial, porque a gente escuta muito falar na questão de perito criminal, né? Certo. E aí o judicial que aparece na televisão, né? E aí o judicial é um pouco desconhecido assim para a sociedade. E depois que eu fiz essa especialização e eu comecei a trabalhar aos pouquinhos na área de perícia, eu percebi que o campo de trabalho ele é muito amplo, diferente do que as pessoas pensam. Perfeito. Não é? E em todas as regiões, né? Então há uma carência muito grande do perito judicial. E uma outra coisa, viu, Zulemar? Até para a gente distinguir entre perito judicial e perito criminal, que nem você falou, as pessoas confundem. Poxa, onde que eu faço o curso, qual é a prova que eu tenho que fazer? Né? O perito criminal é aquele funcionário concursado da Polícia Civil e da Polícia Federal. Ponto. Né? É aquele que atua na hora que acontece o crime. Aí ele vai usar todas as suas seu conhecimento, suas técnicas para montar um laudo que vai servir de prova para o juiz. No nosso caso, o perito judicial, ele vai fazer um trabalho semelhante, só que ele vai fazer lá na frente, quando uma das partes achar que o seu direito foi lesado, entrar na justiça, aí o juiz nomeá-lo para atuar dessa forma. Então, a diferença do trabalho do perito judicial e do perito criminal está no time, no tempo em que as coisas acontecem. Né? O perito criminal é na hora, né, no momento no que está acontecendo, e o perito judicial um momento à frente. Às vezes pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Vai depender da situação. É verdade. E as pessoas costumam dizer, geralmente quando eu vou para ir dar curso, né, as pessoas costumam perguntar assim, mas demora muito para você ser nomeado? Como é que é essa história? Depois para conseguir trabalhar, é muito difícil? Olha, eu não sei, eu acho que a perícia judicial me chamou, né?
porque a coisa foi acontecendo. Quando eu vi, eu já estava começando a ser nomeada e começando a trabalhar, então foi muito dinâmico, muito rápido. E Né? Então, depende, eu né? não... independe. Eu acho que cada caso aí, não tem como você chegar e dizer assim, não, olha, você tem tanto tempo para começar a trabalhar. Ou você... No curso, nós vamos fazer isso, né? Dar um direcionamento, passo a passo aí, para quem quer trabalhar nessa área. Mas o tempo vai depender de cada um, Vai não é depender de onde verdade? você, vai depender de onde você está cadastrado, vai depender Exatamente. da tua área de atuação, né? A minha área de atuação Exatamente. tem uma demanda menor, né? Não é uma demanda tão grande. A sua área de atuação, que é o Grafotec, tem uma demanda grande, não são perícias que um mês, 2 meses você resolve. A minha não, são perícias que Verdade. levam 2 anos, às vezes 3 anos, 4 anos É para verdade, é o verdade. processo, né? Então, são coisas distintas que no curso, que nem você falou, a gente consegue dar uma orientação melhor para quem estiver lá. Sim. Gente, para quem está entrando agora, nesse momento, o professor Marcos Pacopaíba, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais, mas ele tem uma longa vivência na área de perícia aeronáutica, 20 anos, mais de 20 anos de experiência, não é isso? Uhum. E todo um currículo muito extenso, que depois eu vou deixar o currículo dele online para vocês verificarem. E o professor Marcos vai estar conosco junto com a professora Luciane de Souza, que é professora aqui da universidade aqui em Belém, e é professora do Infor também, na área de Direito. Nós vamos estar nós três juntos no dia 15 e 16 de agosto, lá no Infor, fazendo o curso de formação para peritos. Quem quiser se inscrever, inscrições na bilheteria digital. E no finalzinho da nossa live, vamos fazer o nosso sorteio do livro da editora Leude, também vai estar aqui com todos os livros que eles têm sobre perícia, mais o boné do Infor. Professora Luciane está aqui conosco, né, professora? Que bom que a senhora está aqui. A professora Luciane, a doutora Luciane, ela é professora de Direito, vai estar com a gente também no dia 15 e 16, lá no Infor, no nosso curso. Vamos para... tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual é a pergunta? E no caso da perícia judicial, dentro da área trabalhista? Vamos lá, professor. Dentro da área trabalhista. Então, foi uma pergunta, inclusive, é uma das perguntas que se encontra Foi também, feita né, na enquete. anteriormente, Então, é bom que a isso. gente adianta essa daí para atender a nossa amiga, Uhum. Luciane, né? Prazer também, viu, Luciane, te conhecer e ter você aqui com a gente participando. O trabalho em si é o mesmo, né? Então, o perito ele vai usar o seu conhecimento para pegar as informações que estão dentro do processo, extrair, né? Extrair a dúvida técnica que o juiz possui para poder decidir, né? Porque o juiz ele não conhece de tudo, ele vai ficar em dúvida, ele não conhece as nuances daquela área, então ele vai ter alguma dúvida, que é chamada de dúvida técnica. E esse perito vai estudar, fazer diligências para procurar, né, a vistoria, seja lá o que ele quiser fazer, que ele achar melhor para fazer, e ele vai produzir um documento chamado laudo pericial para o juiz poder, ao analisar, ter a contestação das partes em cima do laudo deles, também é padrão, né, na justiça, e com isso decidir melhor. A diferença entre o que nós falamos aqui normalmente, que é o perito judicial da justiça comum, para o da justiça especializada, especificamente a justiça do trabalho, é o quê? Porque são os rituais, os ritos, né? Nós chamamos os ritos. Sim. Que ele vai ter que entender. Como eu falei, na justiça comum, o documento que ampara, que regulamenta o trabalho do perito judicial é o Código de Processo Civil, o CPC. Já na Justiça do Trabalho, né, ela tem documentos próprios. A própria CLT tem algumas informações, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, tem alguns artigos que falam sobre isso. Tem também o Direito de Processo do Trabalho, que é uma lei de 1970, né, que veio depois dessa
da CLT, a CLT de 43, então ela veio e regulamentou algumas coisas da CLT também, né? Então tem vários passos que devem ser seguidos, e tivemos agora, em 2017, mais recentemente, a chamada reforma trabalhista, que também teve gerou alguma mudança nesses procedimentos, né? Na prática, são os prazos na Justiça do Trabalho eles são muito mais curtos, né? Então, o médico que vai fazer uma perícia, né, ele vai ter 15 dias, um mês, então já vem tudo especificado para ele. E na Justiça comum já tem uma flexibilidade maior, vai depender de como a Secretaria da Vara está em condições de produzir os seus documentos, a quantidade, o volume de processos que tem naquela vara, então vai ter essas diferenciações. Mas o trabalho do perito em si é igual. Para quem, né, quiser entender melhor, só saber que na Justiça do Trabalho ele vai ter que ser mais rápido, né? O trabalho é mais rápido, mais acelerado. O resultado precisa ser rápido, né? Exatamente. Eu queria também dar um oi aqui especial para a LACFOR. A LACFOR é a Liga Acadêmica de Perícia Forense, que está sempre aí nos apoiando, na figura da Emily. Um grande abraço, ela está conosco aqui. Vai estar conosco no curso do dia 15 e 16, lá no Infor, 15 e 16 de agosto no Infor. Muito obrigada, viu, Emily? Vamos lá, nós temos aqui outra pergunta também que foi feita. Quanto ganha um perito judicial? Essa pergunta... É uma outra pergunta que a resposta depende, né? Depende. Eu tinha um professor que me falava, tenho, né? Tem um professor que ele falava o seguinte, quando qualquer pergunta, para você poder responder melhor, você dê como resposta primeiro, depende. A partir daí você raciocina e faça um comentário mais justo. E nesse caso se cabe muito bem, porque é muito complexo. Tem perícias que demandam um mês, 15 dias, 2 meses, tem perícias que demandam um tempo muito maior. Mas, de maneira geral, o que vai ser ensinado lá no curso para todos os alunos, de maneira que ele tenha condições de fazer uma boa proposta de honorários, né, que ele não vai cobrar demais, nem também vai trabalhar de graça, a gente leva em consideração o quê? O quanto de trabalho, né, a quantidade de trabalho que você vai ter para fazer aquela perícia, né, a extensão dessa perícia, né, a complexidade dessa perícia, e também o tempo em que você vai ter que estar envolvido. E normalmente se tira como referência os próprios órgãos de classes, né? Todos os órgãos de classes possuem tabelas estipulando as horas de trabalho daquela situação, né? Daquele trabalho específico que o seu associado, né, pode fazer, e em cima ele estipula sempre um valor mínimo e um valor máximo. E você vai trabalhando com esse valor para poder fazer uma proposta justa, de maneira que você não trabalhe de graça, nem também extrapole, né, na sua proposta de honorários. E é importante a gente deixar claro para quem está entrando agora que esse curso ele vai ser voltado para todas as áreas, né? Na verdade, é um curso de formação de peritos. Perfeito. Então, se for engenheiro, se for arquiteto, se for administrador, se for linguista, né? Seja qual profissão for, você pode vir e fazer o curso conosco. É isso? Interessante que você falou, Iso. As pessoas geralmente perguntam, né? Especialistas, né, de determinadas áreas que não são tão assim conhecidos, por exemplo, biólogo, enfermagem. Aí que eu já fiz curso para todos esses tipos de pessoas, né, de profissionais, essas classes profissionais. E a pergunta que eu fazia para eles é assim, existe problema na tua área de trabalho? E lógico, né, existe problema, eu sou biólogo, problemas ambientais. Então pronto, se existe problema na sua área de trabalho, vai existir processo. Se existe processos judiciais, vai existir o perito. Né? Vai ter um perito judicial. E como você falou, o curso ele é abrangente justamente para que todas as áreas que queiram saber
como atuar como perito, na função de perito judicial, ainda tem de quebra, leva o assistente técnico também, que eu trabalho muito nessa área e gosto muito dessa área. Professor, faça a diferença aqui para quem está assistindo. Certo. Perito judicial e assistente técnico, que é uma outra dúvida que foram colocadas aqui. Foi colocada aqui, né? Então, o perito judicial é aquele profissional que é nomeado pelo juiz para ser o seu braço direito, vamos dizer assim, a sua pessoa de confiança que vai fazer esse trabalho técnico para ajudá-lo. O assistente técnico é esse mesmo profissional, ou seja, essa mesma pessoa, essa mesma área de atuação que vai ser contratado pelas partes, né? Então, todo processo judicial tem o juiz, que é o julgador, a gente tem o réu e tem o autor. Né? O autor vai entrar na justiça contra um réu e o juiz vai decidir. Então, o juiz vai nomear um perito para auxiliá-lo e o réu e o autor vão contratar um assistente técnico também para ajudá-lo a contrapor as ideias que o perito colocou no seu laudo. Né? E só complementando ali, antes de falar, né, dessa parte, que então, aí no curso, os alunos que participam do curso, eles saem com a mente, que nem você falou, assim, totalmente aberto para o universo abundante que é a perícia judicial. Né? Eles saem dali confiante em fazer uma boa proposta de honorários, saber, não, essa perícia eu tenho condições de pegar, eu sou capacitado para isso, aí vai fazer uma boa proposta de honorário, vai fazer um bom trabalho e, por final, produzir um bom laudo pericial. E, além disso, todos os alunos do curso, como a gente falou anteriormente, né, eles vão poder se cadastrar no banco de peritos e, vitaliciamente, né, de forma vitalícia, podem contar com a minha assessoria em toda a perícia que ele se sentir assim fragilizado, né, para atuar. Então, pode contar à vontade. O legal é que essa profissão, na verdade, a profissão de perito, nós somos muito unidos. E isso é bom. Isso é mesmo. Não é? Quantas vezes eu também precisei de ajuda, aí gritei socorro, e aí veio alguém e disse assim, olha, é por aqui que você vai. Perfeito. Não é interessante isso. Alguém perguntou se fica registrado, essa pergunta que foi feita agora, se fica registrado a questão de você, quando é nomeado. Sim, fica. Assim, ó, se você for no Jus Brasil, por exemplo, tá? Aí você faz uma pesquisa lá, coloca Zulemar Ramos, aí você vê todas as nomeações que eu já tive. Então fica registrado, sim. Você tem como comprovar que você foi nomeado. Isso serve também até para que você possa se cadastrar em outros bancos de peritos, né? Que é muito importante você comprovar a tua nomeação, comprovar que você fez um curso. Quem fizer o nosso curso já vai sair aí com cadastro, não é isso? Já vai sair com cadastro. Certificado. Um certificado, então. E o apoio, o principal apoio. O apoio. Essa é para poder saber, essa né, diferenciação onde do ir, curso. o que fazer. Essa diferenciação do curso é fenomenal. É verdade. Vamos lá, outra pergunta feita anteriormente. Curso à distância pode certificar um perito? Sim, sim. Eu até gostaria de explicar melhor isso daí. Por quê? Como eu falei antes, qualquer profissional que seja habilitado, né, ou seja, tem um diploma do seu curso superior daquela área e esteja vinculado ao seu órgão de classe, se existir, né, ele pode ser perito. Ele não precisa fazer um curso para ser perito. Entretanto, a prática mostra que quem faz o curso faz um trabalho muito melhor, a qualidade do trabalho é muito melhor de quem não faz o curso. Além de ter aquele suporte, né? Quando a gente faz um curso, a gente tem primeiro um network grande, porque 20, 30, 40 pessoas fazendo o curso, você sai dali com um network maravilhoso, e tem o suporte do professor, do instituto, no caso nosso aqui, né? Então é bastante interessante. E ele sendo tanto à distância quanto presencial, você vai ter o certificado. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, atualmente, só o Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que exige
no momento que você faz o seu cadastro, exige um curso de perícia, que a pessoa apresente um diploma, um certificado de um curso de perícia, ainda exige 21 horas, um curso de 21 horas, ele coloca assim, né? Verdade. Fora o Rio, nenhum outro cobra. Mas eu acredito que vai começar a ser uma exigência de outros tribunais também. Por quê? Quando o perito vai atuar e tem muitas dúvidas, ele começa a ligar demais para a secretaria e, com isso, atrapalha o trabalho deles, atrapalha o trabalho do juiz, comete erros assim básicos, tanto de prazos quanto de forma de escrever. Então, no curso lá, a gente aprende como fazer um laudo perfeito, né? E isso ajuda muito na hora da interpretação do juiz, da decisão do juiz. Isso é importante, é muito importante. Você ter esse direcionamento, você ter noção do que você deve fazer, como que você deve agir, né? Até para produzir um orçamento que seja avilto para quem vai receber, que consiga entender melhor esse orçamento, não é? E a nossa última pergunta aqui, professor, que é a questão de como o perito pode, na esfera federal, atuar. Bom, eu deixei essa pergunta, ela é bem assim ampla, mas na esfera federal. Posso falar? Não, diga aí, complemente. Pode. Não, complemente. Pode. O que você... Não, eu ia sugerir que o senhor falasse da questão da parte da gratuidade, né? Porque essa é uma situação que nos envolve bastante. Certo. E que hoje melhorou muito, né? Melhorou muito num sentido. Sim, né? sim, verdade. Então vamos falar da Justiça Federal. Não tem diferença, porque com a Justiça Comum, né, como eu falei, tem a Justiça Especializada, aquelas três, né, do trabalho, a eleitoral e a militar, certo? E tem a Justiça Comum, que é dividida na Justiça Estadual e Federal, certo? Então, a atuação do perito é a mesma. A diferença é que ele vai ter que fazer o cadastro dele nos tribunais de justiça federais e não nos tribunais de justiça estaduais. A minha dica é que faça em todos, né? Verdade. Dependendo da área que você atua, por exemplo, a minha área, aviação. Aviação, eu não posso ficar restrito só ao Ceará. Eu moro aqui no Ceará, então eu me cadastrei em todos os tribunais de justiça estaduais. Eu não me cadastrei em Justiça Federal. Por quê? Porque é muito difícil ter um acidente em que o julgamento, né, seja feito por um juiz federal. Geralmente vai cair na Justiça Comum, na estadual. Porque é federal quando tem um crime federal, tem um atentado, por exemplo, se fosse um acidente que caísse em cima de uma empresa federal, né? Uma força aérea, por exemplo. Sim. Então seria alguma coisa federal, seria julgado por um juiz federal ou juiz militar, teria que se cadastrar nessa área, né? Então eu sugiro, desculpa, tá atrasado, né? Nós temos pouquinho tempo agora para finalizar, okay. Eu queria que você... Tá, ok. Então, para atuar na Justiça Federal, tem que se cadastrar no Tribunal de Justiça Federal da sua região. É a melhor a melhor maneira de você atuar. O rito é o mesmo. Os dois seguem lá o Código de Processo Civil, então não vai mudar nunca. Então, quem faz o curso tem plenas condições de atuar tanto na Justiça Estadual como na Federal, não nas demais. Só respondendo aqui a pergunta do Danilo, rapidinho. Uhum. Danilo, quem está terminando o curso de graduação vai poder fazer o nosso curso, não é isso, professor? Perfeito. A gente estipula que seja no final, no último semestre, por quê? Se for muito tempo atrás, você vai fazer o curso e não vai poder atuar porque não tem o diploma ainda. Então, parece que a gente está vendendo algo que você não vai usar. Então, não seria interessante, né? Ok. Gente, nosso tempo acabou. É muito rápido. Foi rápido demais. Mas, olha, eu te agradeço muito, viu? Pela participação aqui, para nós batermos esse papo hoje, para explicarmos alguns pontos específicos para pessoas que não entendem ainda bem como é que funciona. Às vezes tem curiosidade, eu quero ser perito. Muita gente me pergunta, eu quero ser perito, como é que eu faço?
Então, é legal poder ter essa explicação, principalmente do presidente do Instituto Brasileiro de Perícias. Viu? Obrigado. E vamos juntos. E logo, logo você vai estar aqui em Belém do Pará com a gente, não é isso? Se quiser, para fazer esse curso maravilhoso. Nós vamos fazer o sorteio agora no finalzinho. Eu quero agradecer a todos que participaram, todos que estiveram conosco do início até o fim aqui da nossa live. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, professor. Foi um prazer conversar com você aqui. O prazer foi meu. Tá bom? Pode contar sempre comigo. Obrigada ao pessoal da Editora Leude também, do Infor, a professora Luciane, que está conosco, e a todos, a Laquifó, a Emily, que está sempre ali prestativa. Obrigada a todos. O Felipe, da Luz e Cor também, obrigada. Uma boa noite a todos. Nós vamos fazer o sorteio agora para todos que comentaram dentro daquelas regras que foi estipulado. E o resultado agora, daqui a 2 minutinhos, lá no canal, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Boa noite, tchau.